Olá pessoal, professor Wagner, e hoje a gente vai falar sobre espelho plano. Quem nunca parou para se olhar no espelho? Mas a grande pergunta que fica é: quem é aquela imagem que está ali? A imagem formada por um espelho plano é uma imagem que a gente chama de imagem virtual. Por que imagem virtual? Você já procurou aquela pessoa que aparece na imagem atrás do espelho? Ela não está lá. Ou seja, a imagem é virtual. O espelho te dá uma ideia de profundidade de uma imagem em 3 dimensões e te mostra mais ou menos como que seria a relação de posição do objeto em relação ao cenário onde que esse espelho está colocado. É sobre espelhos planos que a gente vai falar hoje, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Eu quero falar sobre espelho plano. Espelho plano está dentro de ótica física, onde a gente estuda as relações diretas de leis de reflexão. As leis da reflexão dizem o seguinte, olha lá, o raio incidente, o raio refletido e uma reta normal estão sobre o mesmo plano. Professor, o que é o raio incidente? O raio incidente é o raio que sai da fonte luminosa e vai atingir o objeto, ok? Esse objeto, ao refletir a luz bate nesse objeto e volta, ok? E aí esse raio é chamado de raio refletido, aquele raio que sai do objeto e que refletiu sobre o objeto. Tranquilo? O nosso ponto aqui é falar dessa reta normal. Existe uma relação direta entre o ponto onde o raio atinge o espelho e o ponto onde esse raio é refletido nesse espelho. Eu vou mostrar para você. Se eu tivesse uma fonte luminosa e esse raio incidente ele incidisse aqui nesse espelho, ok? Tocando esse espelho exatamente nesse ponto. Esse raio é chamado de raio incidente, ok? A gente sempre vai traçar uma reta que a gente chama de reta normal. Ela é perpendicular à superfície do espelho. A palavra perpendicular está relacionada a essa reta formar um ângulo de 90 graus em relação a esse espelho. A partir daí, a gente começa a analisar. Olha lá, a gente tem um ângulo de incidência aqui, certo? O que vai acontecer? Esse raio vai refletir nesse espelho, saindo desse lado, do outro lado da reta normal, formando um ângulo de reflexão. Esse ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência desse espelho, beleza? Então, a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, essa reta que a gente chama de reta normal, e o raio refletido estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão nesse sistema, certo? É a partir destes pontos que a gente analisa esse espelho. Bom, como que forma a imagem no espelho? Os raios, ao atravessar o espelho, eles vão refletir em um determinado ponto. E ao refletir nesse determinado ponto, ou seja, o cruzamento dos raios refletidos, é aonde vai formar a nossa imagem. Simples assim. Então, os raios saem de um ponto luminoso, batem no espelho, refletem e o cruzamento, o prolongamento desses raios refletidos do outro lado, formam a nossa imagem. O legal do espelho plano é que ele mostra exatamente o que está na frente dele. Se eu me coloco na frente do espelho plano, aparece exatamente a minha imagem, sem deformação, sem nada, certo? Muito legal também a gente pensar na relação de distância. Se eu tenho um objeto que está a uma distância de um espelho plano, a imagem desse objeto, com a mesma forma que ele, estará também na mesma distância. Ou seja, se a minha distância em relação ao espelho for de 2 metros, a minha impressão é que a minha imagem está posicionada também a 2 metros do espelho. O que dá uma distância total entre esses dois elementos, uma distância de 4 metros. Percebe a ideia? Gente, além disso, a gente tem que pensar no seguinte: o que acontece se esse objeto se aproximar 1 metro em relação ao espelho? Quando ele se aproxima 1 metro em relação ao espelho, a sua imagem também se aproxima 1 metro em relação ao espelho. Lembra que a distância inicial desses dois elementos, eu tinha dito aqui para vocês nesse exemplo, que era uma distância de 4 metros? Como o objeto e a imagem acabam se aproximando juntos, ou seja, qualquer movimento que a gente tem aqui, a gente acaba tendo aqui, a distância entre esses dois elementos agora é uma distância de apenas 2 metros. Então, ao me aproximar
1 metro do espelho, eu acabo me aproximando 2 metros da minha imagem, porque a minha imagem também se movimentou. A mesma relação a gente tem para a velocidade. Se eu me movimento com uma aproximação de 10 metros por segundo em relação ao espelho, a velocidade em relação à minha imagem de aproximação vai ser de 20 metros por segundo. 10 em relação ao espelho, 20 em relação à imagem, porque a imagem também está vindo de encontro ao objeto. Tudo bem? Então a gente tem essa relação. Vamos pensar em relação também a posicionamento da imagem em relação ao objeto que é colocado na frente. Coloquei uma palavra aqui, ó, 24 horas. Lembra da posição? A posição tem que ser sempre respeitada. Então o que aparece antes, por exemplo, a pontinha do S é o que vai aparecer antes. A pontinha do 2 é a última coisa que está mais distante, é o que vai aparecer depois nesse espelho. Ou seja, a gente tem que observar bem a construção desse sistema nessa relação, certo? A partir disso, a gente consegue perceber que a palavra 24 horas estaria escrita então de uma forma completamente oposta, virada nesse sistema, certo? Mas se você colocar aqui um espelho na frente e observar essa palavra, ela aparece certinha. E essa outra vai aparecer como está essa primeira, certo? Então, a gente tem que observar como que se daria a construção dessas palavras ou posicionamento de objetos em relação ao espelho. Eu poderia, por exemplo, fazer uma seta. Se eu fizesse uma setinha aqui, essa setinha apareceria desse lado, porém apontando para a esquerda. Porque o que aparece primeiro é a cabeça da seta em relação ao espelho. Então, o que vai aparecer primeiro é a cabeça da seta. A parte de trás dessa seta vai aparecer lá atrás, mudando aí o seu sentido de apontamento, certo? Então, a gente tem que pensar nessa relação de posicionamento dessas imagens. Tranquilo? Outro ponto interessante, gente, seriam as construções geométricas que podem ser feitas a partir desse sistema de ótica. Vamos verificar o seguinte, olha lá, eu tenho um prédio, certo? E eu quero observar esse prédio a partir de um espelho, ok? Eu estou aqui no último andar, observando aqui em cima desse prédio, eu quero ver o prédio inteiro nesse espelho, desde a parte de baixo até a parte de cima. Qual que deveria ser a altura do espelho? Vamos verificar, fazer de uma forma genérica, depois a gente substitui valores e a gente vai ver se a gente consegue um espelho que permita a gente fazer isso. Tranquilo? Gente, a primeira coisa é o seguinte. Bom, como que a gente vai relacionar esse sistema? A gente vai relacionar esse sistema seguinte, ó, eu tenho o prédio, os raios que emitem do prédio, os raios de luz que eu quero verificar é a extremidade superior do prédio e a extremidade inferior. E eu quero ver os pontos limite que esses raios atingem o meu espelho. Então vamos supor que esse raio superior, ele atinge o espelho no limite aqui, ó, no limite do espelho, na parte de baixo, certo? Então ele vai refletir um raio de luz que vai atingir exatamente o que? O pé do espelho. Então se eu estiver observando lá de cima, eu quero ver no limite o pé aqui desse prédio, desse edifício, certo? Bom, também quero ver através do espelho, então no limite superior do espelho, eu quero ver a ponta de cima do prédio. Então tem essa outra faixa aqui, ó. Então eu estou vendo todo o extremo do prédio através dos pontos limitantes, para ver qual que é o espelho mínimo, de tamanho mínimo que eu vou utilizar para conseguir observar essas imagens, certo? O que a gente faz aqui? A gente faz uma relação de semelhança de triângulos. Dá uma olhada. Eu vou pegar e vou analisar este triângulo, certo? Relacionado a este triângulo maior que forma a imagem. Vou destacar ele aqui para você, ó. Vou analisar em relação a esse segundo triângulo aqui que eu estou destacando em preto. Dá uma olhada então. Esse triângulo e esse triângulo estão sobrepostos, de modo que eles são triângulos semelhantes, eles têm os mesmos ângulos, certo? Se eles têm os mesmos ângulos, eu posso falar que existe uma relação de semelhança desses triângulos, aonde este cateto está para este cateto, assim como este cateto está para esse cateto, ou seja, a altura, que é a altura do prédio, é proporcional à altura do espelho e a distância do prédio até a sua imagem, distância do prédio até a sua imagem, é proporcional à distância do prédio até o espelho. Agora observe o seguinte, que a distância do objeto até a imagem, ou seja, chamado DI, na verdade, pelo que a gente viu aqui, ele é sempre o quê?
o dobro da distância do objeto. Então, ele é 2 vezes DO, certo? Se eu substituir isso na equação, isso vai ficar da seguinte forma. Veja se você consegue compreender comigo. H sobre 2DO é igual a Hzinho sobre DO. Então, a altura do prédio sobre 2DO é igual a Hzinho sobre DO. E eu posso cortar esse DO, que é a distância. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que a altura do prédio é o dobro da altura do espelho. Ou melhor, o espelho tem que ter metade, ser posicionado na posição que é metade da altura do nosso prédio. Se o prédio tem 20 metros, eu tenho que colocar ele pelo menos a 10 metros de altura aí, certo? E ele tem que atingir lá o topo. Então ele tem que ter sempre a metade do tamanho do nosso objeto, estar posicionado a metade da altura. Então, para um prédio de 20 metros, você precisa de um espelho de 10 metros posicionado 10 metros acima. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar um sistema mais real, né? Eu tenho aqui 1,80 m de altura, eu preciso posicionar um espelho pelo menos a 90 centímetros de altura, a altura mínima que eu preciso levantar ele, e ele tem que ter pelo menos 90 centímetros de comprimento para eu conseguir me ver de corpo inteiro na frente desse espelho. Seria essa a relação que a gente está fazendo neste sistema aqui, certo? Um outro ponto importante que a gente precisa verificar é o ângulo do espelho. Quando eu mudo o ângulo de um espelho, eu mudo o posicionamento da imagem. Isso é muito interessante para a gente poder utilizar espelhos planos. Verifica comigo. Eu tenho aqui um objeto. Esse objeto ele está batendo nesse espelho, que é um espelho preto aqui que eu coloquei, uma linha preta para representar o espelho. Esse espelho está perpendicular à superfície, certo? Quando o raio bate aqui, ele incide, reflete e forma essa imagem. Vou chamar de imagem 1. Imagem 1. Tudo bem, professor? Até aí está tranquilo, né? É o que a gente tinha feito aqui. Eu tenho um objeto, espelho, imagem. Super tranquilo. Qual é a relação agora? Agora eu vou rotacionar esse espelho. Então eu peguei esse espelho que era preto e vou colocar ele aqui, ó, na posição do espelho vermelho. Certo? Então agora o meu espelho está aqui, ó. Enxerga bem aí. Esse é meu espelho. Eu rotacionei ele com um determinado ângulo. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa, eu vou representar ele aqui, ó. Alfa é igual a um determinado ângulo. Vamos pegar esse ângulo, vou chamar de 45 graus para a gente fazer um exemplo. 45 graus é o nosso ângulo, certo? O que vai acontecer com a imagem? Percebe? Ao fazer isso, refletir, vai ter o ângulo de formação, a imagem vai ser formada aqui embaixo. Olha aqui a imagem 2, ó. Imagem 2. A imagem 2 está formada lá embaixo. Sabe qual que é a relação? A relação é que a gente dobrou o ângulo da imagem. Olha que coisa interessante. Se eu orientar meu espelho e rotacionar meu espelho 45 graus, a minha imagem rotaciona 90 graus. Então, o ângulo beta, que é o ângulo da imagem, rotaciona 90 graus. Isso é sensacional. Ou seja, guarda essa informação. Qualquer ângulo que eu rotacionar o meu espelho, a imagem será rotacionada o dobro. Qualquer ângulo que eu rotacionar o espelho, a imagem vai ser rotacionada o dobro deste ângulo, certo? Então, se eu rotacionar 30 graus, a imagem rotaciona 60. Se eu rotacionar 90 graus, a imagem rotaciona 180. Se eu rotacionar 40 graus, a imagem rotaciona 80 graus. Sempre o dobro do ângulo. Beleza? Essas são algumas dicas básicas para você trabalhar os seus exercícios aí relacionados a espelhos planos. Tudo bem? Valeram as dicas, pessoal? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos para você!